Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao último vídeo de 2024. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão de número 486, Predict the Winner. Nessa questão, a gente vai receber um vetor de números, como esse daqui, e a gente tem dois jogadores que jogam em turnos. A cada turno, esses jogadores podem escolher um número do começo ou um número do final desse array. E esse número vai somar a pontuação deles, né, no jogo. E a questão quer saber o seguinte, né, se o jogador número 1, se ele vence, né, se ele vai vencer a partida ou não. Então a gente tem um jogo aqui, ó, por exemplo. A gente tem esse vetor aqui, onde cada número é uma pontuação. E a cada turno, um jogador ele pode pegar um número ou do começo ou do final desse vetor para acrescentar na sua pontuação. Então vamos simular aqui, ó. De início, o player 1 escolheu o número 2. Aí o score do player 1 tá 2, né? Aí no próximo passo, quem vai jogar é o player 2. Aí o vetor agora vai estar aqui, ó, 1 ou 5. Aí o player 2 vai escolher o 5. Aí o score agora tá 2 e 5, né? E sobrou o 1 pro player 1 escolher. Aí o player 1 escolhe o 1, o score dele vai para 3, mas o score do player 2 foi maior. Ah, mas se ele tivesse escolhido o 1 primeiro, ia acontecer a mesma coisa. Ele ia escolher o 1, aí o vetor ia ficar 5 e 2, aí o player 2 ia escolher o 5, deixando só o 2 para o player 1, aí o player 1 escolheu o 2, o score dele ia para 3, mas ele não ia vencer. Ou seja, nessa configuração de jogo, né, para esse vetor aqui, o player 1 não ganha, por isso que a resposta é falso. Certo? Então é isso, a questão quer saber se o player 1 pode ganhar, né? Sendo que ele sempre começa o jogo. Está dito aqui, ó. Ambos começam com score de 0. E o player 1 começa Cadê? Tá, em algum lugar aqui está dizendo que o player 1 começa o jogo. E se o player 1 tiver um score de 0, né, ou maior do que o player 1 que é o vencedor. Beleza? Vamos ver para o segundo exemplo. Ó. Então, eles sempre pegam, ó, ou do começo ou do final. Aí o truque está em quê? Pô, se ele pega aqui do final logo, o que acontece? Ele vai deixar o maior número para o player 2. Então, não é sábio ter uma estratégia gulosa aqui. Né? Se ele pega aqui, o 7 é o maior, vou pegar logo o 7, ele deixa o próximo maior para o player 2, e essa não é uma decisão inteligente. Beleza? Então, para esse segundo caso aqui, ó, seria melhor o player 1 começar pegando o 1, a manha aqui, ó, pegou o 1, o score dele foi para 1, o score do 2 está 0. Aí o player 2, ó, chegou na situação em que não importa quem ele escolha, ele sempre vai deixar o maiorzão ali para o player 1. Então, nessa configuração aqui, a gente já sabe, ó, vamos supor que o player 2 escolhe o 7. O que vai acontecer? O player 1 vai poder escolher o 233, o score dele vai para 234. E o score do player 2 vai para 12. Certo? Então, nessa configuração aqui, o player 1 ele é o vencedor. Ele sempre pode ser o vencedor. Beleza? Galera, essa questão é true. Essa questão é acho que é uma derivação do algoritmo de min-max. Min-max é um algoritmo que tem basicamente essa estrutura. Um jogador está jogando para maximizar e o outro está jogando para minimizar. Por isso que é min-max, né? Meio óbvio. Então, como que a gente pode resolver esse problema, né? Sabendo dessa pegada do min-max. A gente vai fazer o seguinte, eu vou definir uma função e eu vou chamar ela de best pick.
Essa função, ela vai receber os números, ela vai receber um início e um fim. E ela vai retornar para a gente, né, vou colocar aqui o retorno só para ficar claro para a gente, qual é a melhor pontuação para esse estado de início, de nums, né, e start e end. Vai já entender isso. Ó, a cada turno, o jogador ele vai fazer a melhor escolha entre pegar o número da esquerda ou pegar o número da direita. Beleza? Como é que ele vai fazer isso? A gente vai descer uma recursão, ele vai prever lá todas as possibilidades do futuro e vai escolher aquela que retorna o melhor para ele naquele estado. Então, em essência, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer assim, ó, cara, se eu pegar a esquerda, né? Se eu pegar o número da esquerda, qual vai ser a minha pontuação? Vai ser o nums, né? Em start. Eu vou trocar aqui start e end, eu vou trocar por esquerda, left e right, certo? Esquerda e direita. Esses left e right, ele vai dizer ali qual é o range do meu vetor ali que eu ainda posso escolher, certo? Então, ó, se eu escolho o número da esquerda, eu estou aqui, ó, 1, 5, 2, vamos supor. Tem aqui o 1, 5 e o 2. Se eu escolho o número da esquerda, qual vai ser o meu melhor score escolhendo esse número da esquerda? Vai ser o próprio número da esquerda menos o best pick de nums, a esquerda mais 1, né, porque eu escolhi a esquerda agora, e a direita, certo? Por que é menos? Porque o próximo jogador ele vai jogar para tentar minimizar a minha jogada. Então, ele vai me ferrar. Por isso que é menos. Então, o meu score da esquerda, né, se eu escolher a esquerda, vai ser o número que eu tenho lá na esquerda, né, nesse caso aqui, por exemplo, é o 1, menos a melhor escolha do próximo estado. Ou seja, 5 e 2, sabendo que o outro jogador que vai jogar. Certo? A mesma coisa a gente tem para a direita. Ó. Rag pick. Qual vai ser o meu score se eu escolher o número da direita? Vai ser o número da direita menos o best pick de nums, à esquerda, e a direita menos 1. Percebam que essas variáveis esquerda e direita aqui, elas estão controlando o meu intervalo do vetor aqui, ó, desse vetor. Então, se eu escolhi o da direita, ó, de início a gente tem essa configuração aqui, ó. L está aqui, R está aqui. Ah, escolhi o elemento da esquerda, então meu score vai ser o elemento da esquerda menos a recursão para o restante. Ah, escolhi o da direita. O que vai acontecer? Meu score vai ser o elemento da direita menos a recursão do restante. Lembrando que esse menos é porque o próximo jogador ele joga para minimizar meu score. Então, aqui a gente está implicitamente controlando essa coisa do min-max, de quem maximiza e de quem minimiza. Certo? Aí beleza, pô, a gente está fazendo uma recursão aqui. Qual é o nosso caso base dessa recursão? A minha esquerda está andando, a minha direita está decrementando. O caso base é quando eles estão no mesmo elemento, né? Então, se a minha esquerda é igual à direita, aqui eu gosto de colocar maior ou igual, né? Que é tipo, que aí eu pego os dois casos, cruzou ou chegou igual. Não gosto de fazer comparação igual a igual, não sei porquê, é só mania. Mas se a minha esquerda cruzou com a direita, qual é o meu melhor score? É o nums na posição L ou na posição R, certo? Então esse daqui é o meu score. Então eu retorno
Quando eu cheguei e eu só tenho um elemento no vetor, o meu melhor score, né, minha melhor escolha, é o próprio número. Então, esse daqui é o nosso caso base. Então, a gente tem o nosso caso base, a gente avalia se eu escolher a esquerda, se eu escolher a direita, e no final, a gente retorna quem? Eu retorno o máximo entre a minha escolha da esquerda e a minha escolha da direita. Faz sentido? A cada turno, eu vou escolher ou o cara da esquerda ou da direita. Eu vou escolher aquele que maximiza o meu score naquele turno. Beleza? Com isso, a gente fecha, né, essa função de best pick. E aí, na nossa função principal, a gente precisa dizer o quê? A gente precisa chamar, né? Ó, self best pick. O jogador 1 é quem começa sempre, então essa primeira chamada do best pick já vai retornar qual é o melhor score que ele pode fazer nesse jogo. Então a gente passa o self best pick passando nums, começando de 0 e até o length de nums menos 1. Então, seto aqui a minha esquerda e a minha direita, e digo nums, e quem começa é o player 1. Se esse valor, né, for maior ou igual a 0, significa que o jogador 1 ele pode vencer esse jogo, considerando as circunstâncias. Beleza? E é isso. Vamos rodar aqui, ó. Tá aí, foi aceita para os casos, né? Esse aqui é um caso extra que eu tinha colocado. Se a gente submeter, eu acho que vai passar porque o length de nums é bem pequenininho. Já entrando aqui na análise de complexidade, né? O que acontece? A gente sempre desce uma recursão duas vezes. Então, na primeira chamada, eu vou ter duas descidas de recursão, né? Dois estados. No segundo nível, esse cara aqui vai gerar mais 2, esse cara aqui vai gerar mais 2. E eu estou fazendo isso quantas vezes? N vezes. Né? Porque o meu L ou o meu R, até meu L e o meu R se cruzarem, eu percorri N. Então, N vezes eu estou dobrando a minha complexidade. Ou seja, esse algoritmo, essa solução aqui, ela é O de 2 elevado a N. Beleza? Vou submeter, vai passar porque é 20. Certo? Então é 2 elevado a 20 aqui, eu acho que vai passar. Ó, passou. Mas está lá atrás. Certo? O que a gente pode fazer para melhorar essa complexidade dessa questão? A gente pode colocar aqui uma programação dinâmica, um memorization. Né? Ó, eu tenho como armazenar numa memorization qual é o resultado de um desses estados aqui, ó, desses dois estados que eu vou descendo na recursão. Eu tenho como armazenar qual é o resultado deles, para eu não precisar recalcular para dar para aquele determinado array de nums, certo? Quem é que determina o nosso estado aqui nessa recursão? Quem é que está variando? É o L e o R. Ou seja, o nosso estado nessa recursão best pick, ele é determinado por essas duas variáveis aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, para melhorar essa complexidade, a gente declara aqui o nosso memoization, né, que eu vou chamar de DP. Eu vou passar esse DP como parâmetro aqui nessa best pick, no final da best pick. Então aqui, ó, eu vou ter também essa minha memoization. Chamar de memo, tá? Memo, passei o memo para o best pick e o best pick aqui recebe o memo. Aí o que a gente faz? Lembra que o memoization, ele é como se fosse um cache, pessoal. É um lugar que a gente armazena coisas que a gente já computou para a gente não precisar reprocessar. Então, a gente vai fazer uma consulta aqui, ó. Se
o meu estado atual, né? O L e o R, que são as coisas que variam aqui nessa minha chamada. Tiver lá no meu memo, eu não preciso recomputar a árvore de chamadas. Eu posso só retornar o memo para esse estado que eu já tenho armazenado. O que está faltando? Está faltando eu armazenar esse estado aqui em algum lugar. Aonde que eu armazeno? Antes do meu retorno aqui, ó. Bem aqui, eu desci a recursão da esquerda, eu desci a recursão da direita, e eu já achei quais são os valores, né? Qual é o melhor valor para esse estado left peak ou para esse estado right peak. Então, bem aqui, antes de eu retornar, eu digo o seguinte: o meu memo, né, o melhor valor para esse estado LR é o máximo entre o meu left peak e o meu right peak para esse jogo. E aí eu retorno o memo que eu armazenei, certo? Desse jeito, eu só computo cada um desses estados LR uma única vez. Eu não faço recomputações. Então não tenho mais aquela complexidade 2 elevado a n. Eu acho que essa complexidade ela vai ficar algo tipo n elevado ao quadrado. Vai ser o máximo de chamadas que eu vou ter dessa função bashpeak. Beleza? Ó, vamos rodar. Esse negócio funciona mesmo? Esse negócio de memoization? Vamos ver. Opa, deu erro aqui porque eu não passei o memo no final dessa bashpeak, que agora eu estou usando uma memoization. É só para constar aqui, né? Porque eu não posso programar perfeitamente. Ninguém programa perfeitamente, tem que dar um errinho. Ainda mais no final do ano. Vou rodar de novo. Agora eu já passei o memo. E tá aí, ó. Aceito para os casos de teste. Será se esse negócio de memoization funciona mesmo? Corta, né, a quantidade de chamadas? Vamos ver. E tá aí, pessoal. Questão aceita. Percebam que nossa primeira chamada, ela estava bem por aqui, sim, ó, ela estava bem lenta mesmo, porque a gente não tinha esse corte, né, dessas chamadas recursivas. Agora, adicionando a memoization, a gente conseguiu um algoritmo mais eficiente. Beleza? Bem, complexidade de espaço da anterior era 2 elevado a n de espaço e de tempo. E dessa agora, né, a gente tem somente n ao quadrado de tempo e espaço. Beleza? Seria como se fosse duas vezes isso aqui, né? Porque agora a gente tem um memo. E aí esse memo ele vai crescer para cada um desses pares aqui, né? Mas dá para dizer que, no geral, essa complexidade ela é O de n elevado ao quadrado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. 2025 repleto de alegria e felicidade para todo mundo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.